Oi, galera! Pra quem não sabe, meu nome é Viviane Taylor. Eu sou uma brasileira que saiu do Brasil e agora tô me lançando como escritora independente, ou seja, eu não tenho uma editora e eu tenho quase 30 anos. Eu tô com 29 anos. Falta uns 3 meses, eu acho, pra mim completar 30 anos. E o que eu pensava da minha vida antes? Eu sempre tive sonhos, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, então eu sempre olhei lá na frente, eu sempre me via mais à frente e não me via na situação em que eu vivia, que era uma situação bem precária. E depois eu abri uma pequena empresa, que até funcionou um pouco durante a pandemia, foi basicamente o que nos alimentou, né, durante a pandemia. E depois eu vim pra cá. Basicamente, pus a sacola, quer dizer, pus algumas roupas velhas na sacola e fui embora. A gente não tinha muito dinheiro, a gente não tinha quase nada de roupa, mas foi. A gente resolveu arriscar, porque, bem, se não desse certo, eu não estaria perdendo muita coisa, mas eu não sofreria por não ter tentado. E uma coisa que me fez fazer isso no início foi que eu vi uma pessoa que falou que sonhava tanto em fazer isso, de se mudar. Peraí. Tô com sono. Mas que nunca teve coragem de ir atrás dos próprios sonhos e nunca fez. E agora a pessoa tem 70 anos e não podia mais fazer, porque com 70 anos fica meio difícil. Ou melhor, bem mais. Então eu comecei a ficar com medo do arrependimento e aí eu me mudei. No início eu pensei que ia dar tudo errado, mas graças a Deus as coisas foram se alinhando e foi dando certo. Passamos dificuldade, sim, financeira, passamos dificuldade de comer macarrão só o mês inteiro para poder ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, mas muita gente já passou por isso, então a gente também já tinha vindo de uma situação de pobreza, então meio que a gente já sabia qual era a situação, já tava meio que acostumado. E aí as coisas finalmente começaram a dar certo, a gente arrumou um emprego e todo mundo, eu e meu irmão, trabalhamos aqui já uns 3, 4 anos na mesma empresa, desde que a gente chegou, e as coisas estão caminhando bem. Aí, a partir disso, e depois de me estruturar primeiro no emprego mais estável e essas coisas, eu decidi que era a hora de eu correr atrás dos meus sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que fazia coisas demais, mas por último agora eu comecei a pensar que eu não podia ser assim. Eu não posso ficar querendo tudo. Eu não posso querer ser cantora, ser maquiadora, ser não sei o que, sabe? E ainda ser escritora. Ser cantora, ser artista, ser... Porque eu sempre gostei muito dessa área artística. A área artística, pra mim, é a melhor coisa do mundo, sabe? É muito maravilhoso. Eu adoro cantar. Eu só não sei dançar, mas o resto eu amo muito. Até desenho. E não dava. Não dá pra você fazer tudo. Você precisa escolher uma coisa só. Então, eu sempre escrevi e, tipo, até quando eu tava fazendo outras coisas. Meu Deus. Que sono é esse, gente? Eu acabei de acordar, fala sério. Então, nossa senhora, até me perdi dos meus pensamentos aqui. Então, eu sempre escrevia, mesmo quando eu tava fazendo outras coisas, eu ainda, nos momentos livres que eu não tinha nada pra fazer ou que eu estava entediada, eu escrevia. Então, eu tenho um longo, eu escrevo desde os meus 12 anos, então já tive um processo bem longo de aprendizado de escrita. Então, eu falei, quer saber, eu vou me dedicar a uma coisa que eu faço sempre, que eu nunca consegui deixar de fazer. Porque eu nunca consegui deixar a escrita. Então, eu resolvi que isso seria o meu propósito de vida, que sempre teve ali, né? Basicamente, talvez até tenha sido o meu propósito de vida sempre, vai saber, não sei. Mas eu comecei a vê-lo como um objetivo. Em 2023 foi quando eu publiquei um conto pequeno, 70 e poucas páginas. Foi o primeiro que eu publiquei, que me ajudou a aprender como fazer. E depois eu fiquei 2 anos sem fazer nada, até me tocar que isso é a minha profissão e eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Agora eu publiquei o meu primeiro romance na Amazon
de forma independente. Ontem fez 2 meses e eu já tive 44.500 páginas lidas. É pouco, inicialmente, mas eu ainda não sou reconhecida, então não tem problema. E aqui nesse canal eu falo muito sobre você ir atrás dos seus sonhos e você buscar o que você quer. Por exemplo, eu queria muito publicar um livro há muito tempo, desde os meus 17 anos. Primeira coisa, eu não tinha dinheiro para fazer por uma editora, e menos ainda de fazer todas as tiragens que eles pediam, que eram 1000 tiragens. Então, tudo isso meio que me barrava. Mas eu não sabia nem como registrar um livro. Ou seja, eu poderia fazer, vender, e aí depois eu pegava e registrava e eu, perdi minha obra. Então, a primeira coisa, se você quer mudar de carreira, se você quer mudar de ramo, se você quer ir atrás do seu sonho, aquele sonho que estava sempre guardado na gaveta, você vai fazer o quê? Você vai ver o que você precisa fazer para ser o que você quer ser. Tudo que você precisa aprender. Tá bom? E aí, disso, você já consegue saber para onde você tem que ir, o que você precisa aprender. E foi o que eu fiz durante todos esses anos, mesmo que eu não publicasse, eu escrevia muito e eu lia muito. E eu via canais do YouTube que ensinavam como escrever tal cena, como escrever tal cena, como escrever tal cena. Então, mesmo que eu não tivesse publicando, eu já estava me aprimorando para esse momento, que é agora que eu decidi ser uma escritora aos 29 anos. E que quando eu era jovem, provavelmente eu pensaria que 29 anos, geralmente quando a gente é criança, a gente acha que 29 anos é velho, né? Só que não. A gente tava errado. 29 anos é o começo da sua vida, basicamente. Ainda mais hoje em dia. E é daqui que eu preciso caminhar pra frente. Então, é isso, galera. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre escrita e de como eu estou começando nessa carreira e vocês vão acompanhar tudo isso. Se um dia eu virar uma... Desculpa. Se um dia eu virar uma best-seller, olha, vejam vocês que vocês vão ver aqui em primeira mão, hein? Vídeo em primeira mão. E é isso, galera. Meu livro tá lá na Amazon agora. E eu já tô escrevendo mais 2, então... eu hoje ainda tenho muito para escrever. Então, tchau, galera. Tchauzinho.